Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à apresentação da Poolcash. Você sabe que existe um rio de dinheiro de mais de 100 bilhões de dólares fluindo todos os dias nos mercados, tanto no mercado centralizado como no descentralizado. O mais importante é que agora você tem um balde. Olhando aqui a foto, a gente tem um retrato disso, um rio constante desses bilhões fluindo, mas a maioria das pessoas sem um balde não tem acesso a esse capital. E agora você vai conhecer uma tecnologia, uma ferramenta que facilita você ter acesso a isso. Mas antes é importante a gente falar sobre a diferença do mercado real dos esquemas. Isso mesmo. Hoje, a gente sabe que ofertas de negócios, propostas não faltam. Você, a cada dia, igual a mim, todo dia a gente recebe muitas propostas no nosso privado. Mas vamos fazer aqui uma comparação rápida do que é o mercado real, onde flui aquele dinheiro de verdade, dos esquemas. Por exemplo, vamos na Binance para ver o que acontece quando nós emprestamos dinheiro para ela, emprestamos dólares, por exemplo, colocamos lá o SDT. Eu nem preciso explicar que a Binance é a maior exchange do planeta, dona de uma blockchain, que no caso é a BSC Smart Chain, e no entanto, a gente vem aqui para saber quanto que ela paga quando a gente coloca o SDT lá para render. E aqui a gente está falando de mercado real, e não de esquema. Ok? Então estamos aqui, ganho simples. Pronto. O SDT. A pessoa colocando lá o SDT para render na Binance. Rende de 2,69% a 6,26%. Adriano, isso aí é ao dia, é por semana, é por mês? A resposta, não, tá aqui, ó. É ano. É por ano, APR. E juros simples, ok? Juros simples, não é juros compostos. Menos de 7% ao ano. Se emprestar Bitcoin, dá só 0,27, metade de 0,5% também ao ano. Okay? Então, isso mercado real. No caso aqui, a Binance é um mercado centralizado. Vamos no mercado descentralizado, o mercado de DeFi. Vamos visitar aqui a Aave. A Aave é o maior protocolo de lending, de empréstimos, de finanças descentralizadas que existe. Estamos de volta aqui. Então, qual o ganho aqui na Aave? Está aqui, certo? 6,5%. Em quanto tempo, Adriano? É dia, é semana, é mês? Igualmente a Binance, anual, 6,5%. Okay? E quanto tem aqui que as pessoas colocarem o SDT aqui para que tem disponível? Deixa eu ver se está mais abaixo. Vamos ver aqui quanto que tem de dinheiro aqui para emprestar. Pronto, está aqui. Está aqui. 56,91 ou quase 57 bilhões de dólares. Ok? Isso que a gente está vendo é muito importante para a gente entender quando a gente fala de mercado real versus pirâmide. Muito importante. E por que isso? Porque não faz muito sentido a maior exchange do planeta, a Binance, dona de uma blockchain, que por sinal onde alguns protocolos que promete 24, 30, não sei quantos por cento ao mês, e a Binance só consegue pagar, não consegue pagar nem 1%. Não é de estranhar?
Aí às vezes a gente se depara com os esquemas, né, XPTO, XPTO1 e por aí vai, prometendo rios de dinheiro. Só que há uma diferença, meus amigos, entre o que é mercado real, onde o dinheiro de fato existe dentro do que é realista, e do que é um castelo de cartas. O vento, qualquer coisinha, ou seja, são negócios que estão fadados ao fracasso. E aí você e eu, a gente se vê diante de nós com uma escolha. Então, falando a você como investidor, a pergunta, né, qual escolha? Onde colocar o dinheiro? Colocar meu dinheiro num negócio real ou num esquema? Ou ainda, se eu sou construtor de rede, eu também preciso pensar nisso. Porque a maioria das pessoas que nos acompanham, elas nos acompanham pela confiança que tem na gente. Elas acham que nós temos conhecimento, que a gente vai orientar e direcionar ela na forma correta, que a gente não vai levar elas para uma armadilha, para um precipício. E aí, de novo, a gente precisa analisar e responder à pergunta: mercado real ou esquema? Para onde vamos levar as pessoas que confiam em nós? Dito isso, talvez você já escutou ou já viu em alguma apresentação de negócio esse termo, o dinheiro inteligente. E o que quer dizer o dinheiro inteligente? Depende do contexto, mas no geral envolve investimentos com expertise, ou seja, não é um dinheiro alocado de qualquer jeito, de qualquer forma. Envolve capital orientado por informação privilegiada ou análise avançada. De novo, é um dinheiro que não é colocado em esquema ou de qualquer forma. E por fim, recursos alocados de forma eficiente. De novo, é um dinheiro que não está em qualquer lugar. De modo que quando nós analisamos essas três definições aqui, quando se fala em dinheiro inteligente, fica fácil da gente responder a pergunta: onde é que está o dinheiro inteligente? E ele está, meus amigos, em negócios que tenha essas quatro bases aqui, que tenha fundamentos, que sejam seguros, que sejam sustentáveis e que sejam rentáveis, que tenham uma boa rentabilidade. Isso porque o dinheiro inteligente, ele concorda, e você já deve ter ouvido essa frase: antes de ganhar, a gente tem que aprender a não perder. Isso é muito importante para quem está no mercado, isso é uma lição básica. Antes de ganhar, a gente tem que aprender a não perder. E aí nós vamos falar agora não de um negócio, nós vamos falar de o negócio. É o negócio onde você tem a segurança do dólar, a potência da Uniswap e o seu lucro automatizado. A nossa proposta é que você gere renda passiva em USDT com autocustódia total e com a maior simplicidade, com apenas 2 cliques. De modo que podemos dizer que seja bem-vindo à Poolcash. E o que é a Poolcash? A Poolcash é uma plataforma inovadora para a criação automatizada de pool de liquidez. Só nesse ponto aqui, você entende o porquê que nós colocamos essa frase, Poolcash, o futuro chegou. Por uma razão simples. Criar pool de liquidez, até antes da Poolcash, não era ou não é para qualquer um. Requer conhecimento técnico, requer conhecimento de mercado e, além disso, um risco constante. A exemplo do impermanente loss e outras questões aí que quem é do mercado entende bem. Então, embora se saiba que prover liquidez para o mercado é algo altamente lucrativo, mas, infelizmente, não é para todo mundo. E a Poolcash torna isso possível, por automatizar esse processo,
simplificando esse processo, de modo que isso em si já torna, né, a Poocash algo fenomenal. O foco está no SDT, o dólar TET, para eliminar volatilidade desnecessária. O dólar não oscila, como você sabe, né? De modo que, de fato, essa é uma opção interessante. O mercado cripto ele é volátil. Há dias atrás o Bitcoin estava a 124 mil dólares e hoje, né, há dias atrás também a gente viu ele chegar perto de 80 mil. Imagine para um investidor, né, que ele pega ali, coloca, né, 124 mil e de repente vê o mercado cair dessa forma. Na Poocash você não vai ter esse risco porque a moeda com que você entra e sai é o dólar, o SDT. E outro aspecto importante é a democratização, porque pool de liquidez antes estava restrito meio que a baleias ou pessoas, como eu já disse, que não só tinham conhecimento técnico, mas que tinham um capital maior para aportar nesse mercado. E a Poocash democratiza isso porque hoje qualquer pessoa que tenha 10 dólares, a partir de 10 dólares consegue fazer parte da Poocash. E isso é fantástico. Nós falamos anteriormente que o dinheiro inteligente, ele está em negócios que tenham esses 4 pilares, essas 4 pilares aqui, que tenha fundamentos, que tenha segurança, que tenha sustentabilidade e que seja rentável. Fundamentos, segurança, sustentabilidade, rentabilidade. E posso assegurar aos amigos, e agora nós vamos falar sobre isso, os fundamentos, por que você pode, né, vir para a Poocash sem medo, sabendo que é um negócio fora de série. Vamos falar sobre cada uma dessas pilares. A primeira, os fundamentos. Qual é o negócio da Poocash? É prover liquidez para o mercado. Criar pool de liquidez, provendo liquidez para o mercado. Esse é o negócio. E como você viu, é um rio constante, onde todos os dias flui bilhões de dólares, e não milhões, bilhões. Né? Mercado de finanças descentralizado. E quando a gente fala em mercado, a gente sabe que há 4 componentes de mercado. Existe um local onde se negocia, existe vendedor e comprador, que é quem faz as negociações, e existe um produto ou serviço. Muito bem. Onde é que a Poocash faz os negócios dela? Bom, está alicerçada na maior DEX do mundo, a Uniswap. É provável que você já tenha ouvido falar da Uniswap. A Uniswap é o que a Binance é para o mercado centralizado. A Binance é a maior exchange centralizada, a Uniswap é a maior exchange descentralizada do mercado. E a Poocash tem parceria com ela. Toda a liquidez é criada dentro da Uniswap. A Uniswap tem volume real, movimenta bilhões, como dito, o que garante que a sua liquidez seja utilizada. E o fator de transparência, os dados visíveis em tempo real na blockchain. Então, o local é a maior DEX do mundo, que oferece segurança, liquidez e tudo que você busca. Os compradores e vendedores sou eu, você e milhões de pessoas, milhares de pessoas espalhadas em todo o planeta. Entende? Comprando e vendendo. E a próxima pergunta é: o que é negociado pela Poocash? O que é que ela transaciona? A moeda MPOO, ou Multipool, né, que é conhecida como MPOO, com a sigla, e o USDT, o dólar digital. Quando se fala em USDT, a gente nem precisa dar muita explicação, porque você vai ver lá que é a terceira maior cripto do mercado, quase 200 bilhões de liquidez. Então, não tem muito o que explicar. Pareado com o dólar, então não oscila. Liquidez tem demais. Como eu disse, quase 200 bi.
de dólares. E a MPOOL, que até então talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ela tem sido definida como a Fortaleza Cripto pelas características que ela tem, que é raro você encontrar nas criptomoedas, principalmente as que estão sendo lançadas agora. E eu queria destacar algumas dessas características. Primeiro, 100% do supply no mercado. Não há moedas para ser lançada ainda, não há moedas reservadas para desenvolvedores, nada disso. Todas as moedas estão no mercado. Liquidez bloqueada por 999 anos pela UniCX, a UniCX, a maior empresa de lock, de bloqueio de liquidez do mundo. 999 anos. Isso garante que desenvolvedores, ninguém consegue roubar o dinheiro dessa liquidez, o que faz com que o seu capital e o meu esteja protegido. É uma moeda com utilidade. Ela é usada para a compra de coletor de taxas dentro do ecossistema. Ela é a moeda de pagamento de uma loteria, né, em blockchain, a DAI Lottery. Inclusive é fantástica, usa a tecnologia da Chainlink. E também ele é o ativo dos sistemas de pool automatizada, do qual a Poolcash faz parte. Fora isso, ela é deflacionária. Ela tem um sistema de queima, e isso é fantástico. Ela começou com 100 milhões, hoje tem próximo de 89 milhões. Em 7 meses se queimou quase 11 milhões de moeda, o que faz com que as moedas vão ganhando valor com o passar do tempo, pela escassez. E ela tem um sistema anti-baleia, vários mecanismos para proteger os investidores. Eu queria lhe mostrar essas informações para não ficar só, né, o dito pelo não dito. Vamos aqui no Gecko Terminal para a gente ver essas informações, ok? Não vou me alongar muito nesse aspecto técnico, mas é importante que você veja com os seus olhos. Estou aqui no Gecko Terminal, é um dos indexadores, né, um dos rastreadores que a gente usa no mercado cripto para acompanhar tudo que está acontecendo, sobretudo em finanças descentralizadas, ok? Existem outros, né, que você talvez até conheça, DexScreen e outros mais aí. Mas, pois bem, antes de mostrar lá, eu queria que você visse, ó, negociação nas últimas 24 horas, está aqui, ó, 11 bi. Isso só em finanças descentralizadas, 11,62 bi nas últimas 24 horas, ok? Mas vamos ao que interessa aqui. Vamos conhecer melhor a moeda MPOOL, que é negociada na Poolcash, ou pela tecnologia, né, da Poolcash. É uma moeda que tem 7 meses. Está aqui. Expectativa de valorização e tudo mais, e no entanto, maior frustração depois. Bom, nós não estamos lhe apresentando uma moeda de pré-venda, são 7 meses, okay, onde você vê aqui um gráfico fantástico, uma moeda que tem um crescimento, estabiliza, cresce, dá uma estabilizada, cresce. E assim vai ser sempre. Você vai entender o porquê desse mecanismo. Você vem aqui em cima, no trend, esse trend aqui do Gecko Terminal, ele lista 20 moedas que estão em destaque. Já tem mais de um mês que a nossa aparece aqui. Hoje está na 15ª posição. No entanto, já teve dias na 2ª posição, 5ª, 7ª. O que mostra que temos um ativo destacado. Não se paga para estar aqui. Aqui se aparece por mérito. Ok? Então, isso é muito importante você saber. Como eu disse lá, o que é negociado aqui, né? Tá aqui a Multipool USDT, nossa moeda. Tá? Vamos mais, aqui informação. Eu disse que a liquidez está bloqueada por 999 anos.
Tá aqui o cadeado, confirma isso. Tá aqui a data, ó, 999 anos. Ok? Deixa eu grifar aqui. 999 anos. Pela empresa Unicex, ou UniCX. A gente vai visitar lá para você ver com seus olhos. Esse selo aqui é a empresa responsável pelo lock, que coloca, confirmando que realmente ela é responsável por esse bloqueio. Aqui esse é o símbolo da UniCX. Vamos visitar o site deles aqui para a gente ter essas informações diretamente deles. Deixa eu carregar o site. Muito bem. Então estamos aqui no CX, tá vendo? O símbolozinho deles. Aqui. A moeda é a Multipool, tá aqui, como você vê. Multipool USDT. Ok? O bloqueio está aqui 81%, está mostrando, e eu já explico por que 81% e não 100%. E aqui, quando seria desbloqueado? Está aqui o símbolo do infinito, porque afinal de contas, 999 anos. Infelizmente, nenhum de nós vamos estar aqui para ver a finalização disso, né? Estamos falando de quase 1000 anos, não é verdade? Então, isso é simplesmente fantástico. Você não vai encontrar muitas moedas com essa característica. Adriano, por que não está 100% aí, está só 81%? É porque aqui dentro tem algumas pools de liquidez que são criadas por pessoas como você e eu. E no caso das pools que pertencem ao Adriano, que vai pertencer a você e tal, essas não estão bloqueadas, porque são suas. Você remove ela quando você quiser. Então existe hoje, dentro do que há, no valor lá, cerca de 19% que pertence a pessoas e não está bloqueado. Okay? O que está bloqueado é a pool principal, onde desenvolvedor e ninguém consegue ter acesso a ela. Essas informações aqui, para a gente conhecer um pouco mais aqui da moeda, vamos voltar. Nós temos aqui, hoje, 452 mil dólares em liquidez. Aqui, 452 mil dólares. E nós vamos agora na blockchain para conhecer mais detalhe. Direto na blockchain, está na Polygon. Vamos lá. Carregar aqui, Polygon. Muito bem, carregou. Então está aqui em cima, veja, moeda Multipool, ou com a sigla MPOOL, nossa moeda. Ok? Nós temos hoje o supply, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, 89.105.333 é o supply da moeda. Ela tem 720 mil holders, 720.143 holders. Quando a gente vem aqui nos holders, você vê que a moeda está muito bem distribuída. Olhe que aqui a única carteira que tem um contrato relacionado a ela é essa primeira, que é exatamente a da liquidez, que eu lhe mostrei agora, que está bloqueada por 999 anos. Então não tem aqui carteiras cheias de moeda de desenvolvedor, não tem aqui carteira cheia de moeda que é para vir ainda para o mercado. Não, todas estão no mercado, ou estão na pool de liquidez, ou estão na mão dos holders. Então, isso é muito importante. Existem moedas consagradas, consolidadas no mercado, que ainda tem uma inflação muito grande, muita moeda para vir para o mercado, diferente aqui da moeda MPOOL. Outra informação importante, eu falei sobre a questão de queima. É uma moeda que tem um sistema de queima. Olha isso aqui, tem 89 milhões de moeda. Mas eu queria lhe mostrar aqui a carteira de queima, tá aqui, a NU 0x00, você pode acompanhar isso em tempo real, na hora que você quer. Vamos lá nessa carteira.
Carregar aqui. Muito bem, carregou. Essa é a carteira de queima, certo? Está aqui no 0x00000. Tá? Observe, há 3 horas atrás queimou moeda, 3 horas queimou moeda, 5 horas queimou moeda. Para você que talvez não está acostumado com o termo de queima de moedas ou burn, é um processo onde se tira moeda de circulação. Essas moedas não voltam mais, ok? Então, a todo instante, veja, durante o dia, 3 horas atrás, 5 horas, 8 horas, 12 horas atrás, queima moeda direto. Nos 7 meses de existência da moeda, já são 646 páginas como essa, de moeda sendo queimada. Eu até quero lhe mostrar aqui a primeira página, quando a moeda foi lançada. Esses aspectos que eu estou lhe falando, você pode pesquisar no mercado, que você não vai encontrar moedas com todas essas características. Com todas elas. Você encontra uma com uma coisa ou outra, mas com todas elas juntas, você não encontra. Vamos lá. Essa foi quando começou, está aqui 218 dias atrás, os 7 meses que você viu lá. Foi lançada a moeda, está aqui, ó, 100 milhões de moeda. 100 milhões. E aí, aquela pergunta, né? Então, Adriano, 100 milhões e por que tem hoje 89 milhões apenas? É por isso. Porque ela tem uma queima constante. Meus amigos, nós temos hoje 720 mil holders. Muitos deles têm uma fração apenas de moeda na carteira que não despertou ainda, mas em breve, na hora que esses holders todos abrirem os olhos e eles virem atrás dessa moeda, lembrando, tem apenas uma quantidade de 53 milhões hoje lá na pool de liquidez para venda. Por aí você imagina onde ela pode chegar. Então, essas informações técnicas, né, que eu passei aqui, elas são importantes para validar, para que você entenda, vou fechar aqui, para que você entenda o valor desse ativo. E é ele, junto com o SDT, que é negociado na Poolcash. Aí nós temos o segundo aspecto, lá onde o dinheiro inteligente busca, que é segurança. A Poolcash é segura? A resposta é sim. Nós temos autocustódia total. Então, todo o processo é com autocustódia, tudo dentro da sua carteira, controle total seu, transparência total, a estabilidade do SDT, para você não ficar com aquele frio na barriga, né, de ver o mercado naquelas descidas loucas. Então o SDT é estável. E o que você tem lá na sua carteira é um capital real e não saldo. Diferente do que acontece na maioria dos negócios. Você olha lá, você tem tantos $1.000 lá, mas é saldo, não é um capital real. Na hora que você precisa acessar, simplesmente não existe. Aqui, na Poolcash, não é assim. Sempre o capital real. O seu capital ou vai estar na moeda MPOOL ou no SDT. De modo que isso realmente é muito importante para o investidor. Na Poolcash funciona assim. Seu dinheiro, seu controle. É simples assim. Seu dinheiro, seu controle. Você tem autocustódia, como já dito, você mantém um controle sobre seus ativos. Não tem intermediários, diferente de banco ou exchange centralizada, a liquidez é sua, você tem acesso a ela para fazer o que quiser na hora que você queira. E, por fim, transparência total. Você acompanha a performance da sua liquidez a qualquer momento. Então, falamos aqui da segurança. Vamos falar agora da sustentabilidade. Adriano, a Poolcash é sustentável? De onde vem o dinheiro que é pago? Como é que funciona? Vamos entender aqui como funciona, então, a Poolcash. Nós já falamos que
o nosso negócio é prover liquidez para o mercado. Foi explicado isso. Prover-se liquidez, foi explicado que o produto que se negocia são as moedas MPOO e o SDT. E aí como é que se dá isso tudo? Então aqui nós temos, imagine, você chegou aqui com o SDT, $1.000, por exemplo. A tecnologia da Poolcash pega os seus $1.000, vem no mercado e compra $1.000 de moeda MPOO. Vá acompanhando. Em seguida, ela pega essas suas moedas e cria uma liquidez, uma pool para você, com 7% de lucro. E o mercado ele vai fluir normalmente. Pessoas comprando a moeda, outras pessoas vindo aqui para a Poolcash fazendo investimento também, até que chega e bate a sua ordem aqui com esse lucro de 7%. Quando isso acontece, de novo a tecnologia da Poolcash, o contrato inteligente vai lá, transforma as suas moedas em USDT e lhe devolve. O processo é sempre assim. Você entra com o USDT e sai com o USDT. Essa é a tecnologia. De modo que não é difícil de entender o processo. E até para ilustrar, imagine que você tem uma relojoaria, você vende relógio. Você chega, vai num fornecedor qualquer, você compra lá relógio para venda, paga $1.000 num relógio, exemplo. Você vai colocar ele à venda por $1.070. Está lá na sua prateleira. O que é que aconteceu quando eu fui lá e comprei esse relógio? 1.000 é seu, 1.000 é o seu capital. $70 foram o seu lucro. Isso é basicamente o que acontece aqui, é mercado, é negociação o tempo todo, comprando e vendendo essas duas moedas que já expliquei muito bem. De modo que aqui nós falamos de algo que é a simplicidade do mercado. Se a gente fosse explicar pool de liquidez, com todos os mecanismos, com todos os riscos, com tudo que você precisava saber, talvez desse um nó na sua mente. Mas aqui há a simplificação com a tecnologia da Poolcash. Primeiro, a automatização. O sistema ele posiciona, ele gerencia e finaliza a operação para você. Você não tem essa preocupação. Você não precisa estar se preocupando com gráficos complexos. Uma simplicidade muito grande. O lucro é automático. Uma média de 7% de lucro na operação da Pool, onde você faz o claim, teria 3,5%, e onde você reinveste tem 5%. Exemplo, uma posição de $1.000, a pessoa retorna com 1.070, sendo que aí tem a parte de rede que logo depois você vai entender bem. De modo que a ideia é não deixar o SDT parado na carteira, parado no banco, deixar dólar parado. Atualmente, principalmente em países com certas questões complexas de finanças, de muita inflação e tudo, as pessoas têm buscado se dolarizar. E é muito prudente e inteligente fazer isso. Só que quando a pessoa se dolariza, o que ela está fazendo é simplesmente trocar real ou outra moeda que seja por dólar e vai ficar lá na carteira. Então imagine, você trocou, você está com $1.000 na carteira. Se você olhar lá daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 4 anos, enfim, o que vai ter é exatamente só essa quantidade de dólar, não vai ter mais do que isso. Não vai ter mais do que isso. De modo que aqui na Poolcash você tem um mecanismo que não só você está dolarizado, mas você não vai deixar esses dólares parados. Sim, você entra com o USDT, com dólar, e sai com o seu USDT e mais lucro. Ou seja, ele vai crescer, ele vai aumentar na sua carteira. E aí você tem as opções de clean, de reinvestimento, para fazer juros compostos, e você vai estar acessando uma tecnologia que anteriormente pertencia só a institucional e agora você vai ter com um recurso muito baixo. Simples assim.
sempre vai aparecer para você. Esse botão laranja, ele vai estar disponível todo o tempo. Vai aparecer para você porque ele lhe dá a condição de você remover a liquidez na hora que você queira. É claro que existe um fator que a moeda ela tem uma taxa, né, de venda, de modo que essa situação você precisa entender bem, né, o momento para fazer isso, porque haveria essa questão, existe uma taxa de 50% na venda da moeda, de modo que quando você remove a liquidez, você vai receber na moeda e não em USDT, e aí você tem essa questão aí, ok? Existe o botão verde e um botão azul. O verde e o azul, eles só aparecem quando a sua ordem bate. E aí você vai tomar a decisão de fazer o claim, ou seja, puxar para a sua carteira, fazer um saque ali do seu capital e mais 3,5%, porque a outra metade é distribuída para a rede, ou você faz o reinvestimento, clicando no botão azul, onde vai 5% para você, fazendo o seu dinheiro crescer, ok? Basicamente, isso que acontece. Vamos falar agora sobre rentabilidade. Quais são as formas de ganhar dinheiro na Multipool Cash? Ou na Pool Cash, melhor dizendo, né? Multipool Cash, Pool Cash. Existem 3. A primeira é sendo holder da MPool. Ou seja, holder que a gente, né, que você conhece, é comprar a moeda e guardar ela na carteira, esperando valorização para vender. Essa é a primeira. A segunda é investindo na Pool Cash, para receber em dólar, como você já também viu, e a gente vai explicar um pouco melhor. E a terceira é construindo rede. Essas 3 formas. Vamos falar individualmente sobre cada uma delas. Holdar a moeda. Ser um hold da MPool. Só para você ter ideia do quão isso é inteligente, você imagine hoje com $1.000, você pegasse $1.000, você vai comprar aproximadamente 172.947 MPool. Com $1.000, você vai comprar isso. Alguns meses atrás, com esses $1.000, a pessoa comprava 1 milhão de MPool. Veja o quanto que subiu. E isso nem, né, o crescimento mesmo está para acontecer agora. Okay? Vamos imaginar que você agora pega essas 172 mil moedas e você vende elas quando a moeda bater 10 centavos de dólar. E a comunidade está trabalhando muito forte para levar a moeda para $1, mas é claro que a gente é realista, a gente sabe que há um processo, um tempo para isso, mas imagine que dentro dos próximos 60 dias a gente chega aqui aos 10 centavos. Você vai ter transformado os seus $1.000 em $17.000. Existe uma taxa para venda, mas existe também forma de conseguir botar esse dinheiro no bolso sem ter que pagar essa taxa. Mas imagine que você pagasse a taxa de 50%. Então estamos falando aqui, né, que é metade, é 50%, daria 8 mil e poucos, né, 8.600 dólares, tá, de taxa. Mesmo assim você ia ficar com 8.600 dólares. Você comprou quanto? $1.000. Tá bom ou ótimo? E a gente está falando da moeda 10 centavos, isso pode acontecer dentro dos próximos 60 dias. Ok? Eu disse pode acontecer, eu não disse que vai. Pode até, né, chegar a 20, 30. Claro que isso tem os fatores, né, de mercado a considerar. Mas você está entendendo o poder disso aqui? Muitas pessoas elas estão vendo nisso aqui a aposentadoria. Então, por exemplo, tem pessoas que investem em fundos de pensão, né, que é a aposentadoria complementar. Então, imagine, né, simplesmente você pegar um valor e comprar da moeda e esquece. Essa aqui eu vou esquecer. Você já viu que está bloqueada lá a liquidez, não tem como a gente ser roubado e tal, tal, tal. Então, enfim, segurança. Né? Imagine isso daqui a um ano. Quanto que não está? Então, essa é uma alternativa, por sinal, a mais inteligente.
Então não faz sentido você não ter essa moeda, nem que seja 10 dólares, 20 dólares dela na sua carteira. Simplesmente não faz sentido, ok? Daí a gente tem a segunda forma, que é você ser um investidor. A gente viu, você colocar o seu dinheiro para receber em dólar. Nós fizemos inclusive aqui uma tabela, existe, você pode ter acesso a ela, depois pode solicitar o pessoal nos grupos. Então imagine, você entrou aqui com 1.000, em 10 ciclos, aqui você estaria saindo com 1.629 dólares, está um pouco pequena a letra, mas dá para ver, 1.620 dólares mais ou menos, mais de 60%. Mas esses 10 ciclos, Adriano, acontecem em quanto tempo? Essa resposta eu não tenho para lhe dar, porque a gente está falando de um mercado variável. O mês passado, conseguiu-se 9 ciclos em 30 dias. Vai se repetir isso nesse mês? Não sei. Pode? Pode. É garantido? Não. Então, isso que é importante que você entenda, né? Aquilo que a gente viu. Por que fizemos questão de mostrar o que é um mercado real das fantasias, do mercado dos esquemas? Mercado real é isso. Então, por exemplo, o mês passado, quem estava, né, fez 90% de lucro. Não é garantia que isso vai acontecer de novo. O que você tem garantido é o seu capital está o tempo todo protegido, você não precisa ir dormir com aquele medo de acordar no outro dia sem a plataforma estar lá. O seu capital não vai ser usado para pagar a comissão de X ou Y. Isso é importante você ter em mente. Por isso que esse negócio é diferente daquilo que você e eu vinha acostumado aí durante todo esse tempo. Entende isso? A gente está no mercado real, um mercado onde há comercialização constante. E aí um dia pode, né, por exemplo, teve casos de ciclar com 15 horas. Entende? Mas teve casos de passar uma semana. Mercado. Aquilo que a gente explicou anteriormente. Então o cara comprou o Bitcoin lá, 120 e tantos mil. De uma hora para outra, inesperadamente, o Bitcoin foi para 89, já se recuperando. Isso é mercado. E a gente precisa entender isso. Estamos no mercado real. A gente não tem essa oscilação, porque trabalhamos aqui com o dólar, né, o USDT, mas é preciso que haja compra e venda da moeda constante. Entende? E aí sim. Então, essa é a segunda forma, um resultado fantástico. Você viu que se você emprestar o dinheiro lá na Binance, tudo, você vai ter ali menos de 10% no ano. Estamos falando de negócio real, de mercado real e não fantasioso. Então, isso que eu queria que vocês entendessem. Nós não vamos comparar Pool Cash com pirâmide. Nós não vamos comparar Pool Cash com esquema. Estamos falando de um negócio do mercado real, ok? Falamos agora da terceira forma de ganho, que é o rede, construir rede. E nós colocamos aqui que, de fato, a Poolcash ela lhe dá condições de construir um império. São 15 níveis de ganho. 15 níveis de ganho. Você não precisa solicitar saque, porque isso acontece de forma automática. Toda ação que a pessoa que investe, que você indicou, ela toma, seja fazer do claim, seja reinvestimento, você, a sua rede, recebe automaticamente os ganhos. Isso é fantástico. E para a gente ter uma ideia do porquê que é possível construir um império na Poolcash, essa simulação aqui é muito simples, né? Ela mostra o poder da duplicação. Imagine que você traz apenas 5 pessoas na sua linha direta, assim, seu primeiro nível, direto a você. 5. Aí esses 5 faz o mesmo que você fez. Ela traz, né, convida 5 cada um, você passa a ter 25 no seu segundo nível. Esse seu segundo nível, esses 25, faz o mesmo e convida 5 cada um. No seu terceiro nível, você tem aqui 125 pessoas. Esses 125 faz o mesmo. No seu quarto nível, você teria 625 pessoas. Esses fazendo o mesmo, no seu quinto nível,
você teria 3.125 pessoas. Somadas o seu quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro nível, você teria 3.950 pessoas. 3.950 pessoas. E você viu que você não precisou convidar todo o bairro da sua cidade, nem a sua cidade inteira. Aliás, nem a sua família inteira, né? 5 pessoas. E os outros fariam a mesma coisa. Olha como isso é poderoso, pessoal. 395 pessoas numa estrutura, em apenas 5 níveis, com 5 direto. Imagine se você, né, ali na lateralidade, quantos você ali, ter 100, 200, aí você é quem define. Fizemos aqui apenas em 5. E imaginando que essas 3.950 pessoas, elas, em média, elas têm uns $100 lá aportado. $100. Olha o resultado, quanto que a sua rede vai estar movimentando. 390.500. Em cada ciclo, ela vai render aqui $13.660 de bônus. Lembrando que aqui se trabalha sobre o lucro e não sobre o capital das pessoas que investem. O capital delas sempre vai estar protegido, é delas. Aqui é o que o mercado produz para a gente, que é pago de rede. 13.667 no caso do claim, 7.810 no caso do reinvestimento. Isso por ciclo, pessoal. Lembra que eu disse que o mês passado foram 9? Deu 3 no mês. Você já pensou quanto que isso representa? Claro que isso aqui é o todo, viu? Aí, claro, vai ter as divisões e tal, e você vai ter a maior fatia. Então, estamos falando de algo extremamente poderoso. Falamos apenas de 5 níveis, onde o nosso sistema são 15, e falamos onde você duplicou apenas de 5, e esses 5 foi duplicando e tal. Você imagina se esse quinto nível ele continua fazendo a mesma coisa, quantas pessoas você chegaria lá no seu 15º nível? Algo muito poderoso, realmente muito forte. E aí a pergunta é, qual seria a melhor estratégia para a gente ganhar dinheiro de verdade na Poolcash? A melhor estratégia. Eu diria que seria interessante usar a regra de Pareto, o 80-20. Você, e pode replicar isso, como investidor, usa 20% do seu capital e compra a moeda e esquece. Compra a moeda e esquece. Deixa o foguete subir. E 80% você investe na Poolcash para ter dólar de ganho. Porque você viu que na Poolcash você vai estar comprando moeda também, mas né, é para você estar buscando dólar ali. E não simplesmente rodar a moeda para ver valorização. Então, para mim, essa seria uma solução, uma ideia, uma estratégia muito interessante. Isso falando em termos de investidor. Mas não esqueça que o seu império você pode construir se você pensar igual ao Jean Paul Getty, magnata do petróleo. Ele disse, nessa frase não é dele não, certo? Mas foi ele quem popularizou essa frase. Prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. O que ele está destacando aqui é alavancagem. E realmente é muito poderoso, como eu acabei de demonstrar para você. De modo que, recapitulando aqui o que nós falamos, né? Do que falamos sobre o Poolcash? Segurança, sustentabilidade, rentabilidade, alta tecnologia, simplicidade, oportunidade para empreender a nível global, um negócio fantástico, uma tecnologia de nível institucional, inclusão, porque qualquer pessoa com $10 pode fazer parte do negócio, e educação,
porque aqui nós primamos pela informação, fazemos questão de em cada encontro compartilhar informações de qualidade. De modo que nós voltamos lá para o início, está aqui você, pensativo, como investidor, a pergunta continua, qual a sua escolha? Colocar o seu dinheiro num castelo de cartas, num esquema, que aí você está o tempo todo naquela coisa, vai dormir com aquele sentimento, não sei se você já escutou, já viu aquele filme O Alto da Compadecida, né? Eu não aguento mais esse negócio, fico rico, fico pobre. Vou no meu back-office, vejo lá milhares de dólares, na hora que eu vou atrás do dinheiro não existe. E tem sido assim, um ganha-perde e perde mais do que ganha, no final não tem para onde. Ou escolher um negócio sólido, um mercado real, onde você dorme em paz e pode convidar as pessoas para vir fazer parte do negócio com você em paz. Questão de escolha. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, está buscando algo consistente, algo real no mercado, de modo que eu não tenho a menor dúvida de que você vai se juntar a nós. De modo que, qual seria o próximo passo lógico? Se você entendeu 10% do que nós apresentamos aqui, eu não tenho dúvida de que você se convenceu de que tem diante de você uma oportunidade real e viral, algo que não tem no mercado no momento. Posso afirmar isso sem medo de errar. Não existe nada no mercado tão seguro, tão lucrativo, isso principalmente pensando a longo prazo como o que temos aqui. De modo que a minha recomendação é que você fale com a pessoa que lhe convidou e se junte a nós aqui na Poolcash. Obrigado aí pela sua atenção, por ter visto essa apresentação. Seja muito bem-vindo à Poolcash. Existe uma música que transmite bem a tecnologia, transmite a ideia do que a Poolcash ela representa, e aí eu vou compartilhar isso aqui com você, ok? Nos vemos então na próxima apresentação. Seja realmente muito bem-vindo, não perca tempo, O ano está terminando, estamos na metade, mas ainda temos vários dias aí para frente, metade do ano ainda para trabalhar, e o mais importante, de começar já o próximo ano sabendo onde a gente vai chegar. Isso, começar o ano com um rumo já certo, definido, pessoal, isso também não tem preço, ok? Felicidade aí a todos, sucessos, muito bons resultados. Hey, você vê o gráfico subir, ver ele cair e o peito apertado sem parar. O mercado é mais bravo, baby, mas você luta contra a corrente. Deixa eu te ensinar a navegar. Sim, te vejo há tempos na tela do celular, tentando prever onde vai bater o sinal. O preço dança e você perde o sono em vão. Hoje eu te dou as rédeas, mudo tua direção. Tu és o centro que atrai cada movimento. Não precisa seguro pra entrar nesse jogo. Vencer o rio, não barco no fogo. Passo a passo, calmo, com precisão. Crio a pô na Uniswap, pura razão. SDT na Polygon, sem complicação. Tudo roda sozinho, essa é a lição. Eu não toco teus ativos, a chave é só tua. Segurança total, clara como a lua. Sobe, sobe, sobe. É o Poolcash, fazendo dinheiro girar na Uniswap. Enquanto o mundo corre a gente faz swap. O cipão manitura do Cicoap. No Poolcash, liquidez é a rainha desse palco. 7% de ganho, ritmo exato. O algoritmo trabalha, eu só respiro calmo. Entra na roda, olha MP brilhar. Token deflacionário, sistema a girar. 999 anos trancado, anti-baleia ligado. Justiça cumprida, agora decide, o poder tá na tua mão. 3 botões na tela, qual é tua ação? Laranja, puxa tudo, volta pro chão. Verde, pega o lucro, guarda no bolso então. Mas se quer ver teu império crescer sem fim, aperta azul, deixa
deixa os juros compostos trabalhar pra ti. Reinveste, expande, vira gigante. Nova posição mais forte a cada instante. Não tá sozinho, rede já conectou. Chama teu time, esse trem já partiu. 15 níveis de ganho, fundo sem fim. 30% direto, puro benefício. É o Poolcash, fazendo dinheiro girar na Uniswap. Enquanto o mundo corre a gente faz swap. Estica uma ali, fuma, descita o AP. No Poolcash, liquidez é a rainha desse palco. 7% de ganho, ritmo é exato. Algoritmo trabalha, eu só respiro calmo.